Antes de qualquer coisa, já vou avisar que esse vídeo contém spoilers pesados de Kingdom Hearts 3, Remind e Melody of Memory, além de leves dos jogos mais antigos também. Se você curtir essa história, não recomendo que veja esse vídeo. Se você não liga pra Kingdom Hearts, recomendo que veja esse vídeo ainda assim, porque o ponto não é exatamente Kingdom Hearts. E talvez você ache esse assunto interessante. Ok. Beleza. Tranquilo. Beleza. Temos uma emergência. Uma grande emergência. Stop the count. Eu sou muito inocente. Quando eu vi que ia sair Kingdom Hearts Melody of Memory, um jogo musical de Kingdom Hearts, eu realmente achei que ia ser um jogo musical de Kingdom Hearts. Eu sou um imbecil mesmo. É claro que era um jogo sobre um desenvolvedor mandando a empresa tomar no cu. Tava óbvio. Pensando nos meus inscritos que não jogam jogos, ou não conhece essa bagunça de franquia direito, Kingdom Hearts é uma série de RPGs que começou em 2002 e é um crossover entre Disney e Final Fantasy, outra franquia de RPG que eu já comentei nesse canal. Ela é dirigida por Tetsuya fucking Nomura e quanto mais ela avança, mais esses elementos de crossover vão desaparecendo e o enredo passa a se focar totalmente na lore, personagens e universo que Nomura criou. E é um dos poucos JRPGs que seguem uma história única durante toda a franquia. Fora ele, só consigo pensar em Trails. Talvez seja um pouco demais pra engolir de uma vez só, pra quem não conhece essa coisa direito. Sim, existe uma franquia de jogos com uma história bem longa, bem complexa, bem confusa, cheia de reviravoltas e revelações, e alguns dos personagens centrais da trama são Sora, Xehanort, Riku, Zigbar, Mickey Mouse, Pato Donald, Axel, Kairi, Pateta e Hércules. E alguns dos eventos da trama são um cientista dividindo seu corpo em duas entidades diferentes, uma sendo o coração metafórico tomado forma e corrompido por trevas, e a outra sendo o corpo sem esse coração, e a Elsa cantando Let It Go. Sim, é estranho. Sim, você se acostuma. Mais ou menos. They'll pay for this. Corta pra esse ano e temos um novo jogo chamado Melody of Memory. E ele é um jogo musical, na vibe de um Guitar Hero, um Osso ou um Eterna. O que é uma ideia genial, porque a trilha sonora de Kingdom Hearts é sensa. Falando nisso, a música do menu de todos os Kingdom Hearts é Dearly Beloved. Esse jogo é Dearly Beloved, porém jazz. A campanha principal é uma recapitulação da história até agora, e os últimos 30 minutos é conteúdo inteiramente novo. E quando eu cheguei no final, eu sentei em um canto e fiquei olhando para a parede em silêncio durante algumas horas. Isso não é por nenhum motivo da história diretamente, mas sim por questões de metalinguagem. Tetsuya Nomura é um cara absolutamente insano. Ele tá basicamente falando da questão de produção de um outro jogo dele através dessa história. E falando de questões internas da Square Enix, que é a empresa que ele trabalha e que criou Kingdom Hearts, e um outro jogo que eu vou falar daqui a pouco. Ou você pode só ler o título desse vídeo e descobrir qual é o outro jogo. Antes de falar desse final e de tudo ao redor dele que faz ele ser absolutamente 100% uma coisa, vamos falar de alguns acontecimentos anteriores da franquia que são relevantes pra isso. E sim, tudo isso vai cair na prova, notem bem. A franquia até aqui, Kingdom Hearts 1, 2, 3 e os jogos que algumas pessoas achavam que eram spin-offs e foram pro 3 sem jogar, são a saga Xehanort, ou Darkseeker Saga. Xehanort é esse cara aqui que gosta de mexer os dedos por algum motivo. Na batalha final, Sora, nosso protagonista, diga oi, e os outros personagens do bem vão lutar contra os vilões na grande batalha final da saga. E aí todos os bonzinhos morrem. Não, eu não tô zoando, todo mundo morre, incluindo o Mickey Mouse. Graças a Deus. Aí o Sora para em um lugar que é tipo um purgatório e encontra essa estrela aqui que ainda não tem um nome, que eu vou dar um nome pra ela mais daqui a pouco. Anota tudo que eu vou falar, essa parte é super importante. Ela diz que o nome e o coração dela, coração nesse universo sendo mais ou menos a alma da pessoa, foram tirados dela. E com isso ela deixou de ser um indivíduo. E disse que mudaram completamente uma outra pessoa com quem ela se importa. E que quem fez isso foi alguém. Ou seja, não foi um dos monstros de Kingdom Hearts, foi só uma pessoa. Ela sussurra o nome desse amigo importante dela, que deixou de ser quem ele era antes. A gente não escuta, mas o Sora fica chocado. E eu digo daqui a pouco quem é essa pessoa também, que nome é esse. Essa parte toda já é absolutamente meta pra caralho, mas eu sou um imbecil e não notei na época. Eu achei que o Nomura tava fazendo uma outra coisa, mas agora com o contexto de Melody tudo faz completo sentido pra mim. Enfim, continuando o enredo. Sora volta à vida com o poder da amizade, faz o tempo voltar com o poder da amizade, salva todos os amigos com o poder da amizade e derrota o Xehanort
com o poder da amizade. Mas antes disso, Kairi, que é uma amiga do Sora, possível interesse romântico e meio que protagonista do Melody of Memory, morre de novo durante a batalha. I had disappeared during the battle. Desculpa, desaparece durante a batalha. Amiga, isso é uma forma bem específica de desaparecer. Aí com isso, o Sora meio que dá a vida dele pela dela, e aí desaparece. No caso, ele realmente desaparece. E aí no final secreto do jogo, vemos ele e o Riku, que é tipo o Sasuke dessa história, mas com um arco mais satisfatório, em uma cidade meio estranha. E lá também tem esse personagem novo, Yozora. Antes disso tudo que eu expliquei, em Kingdom Hearts 3, você visita mundos da Disney. No caso, você faz isso durante a franquia toda, mas no 3 você visita o mundo do Toy Story. Você explora o quarto do Andy, uma loja de brinquedos, é bem fofo. E nesse mundo, você vê trailers de um jogo que vai sair dentro do universo. Verum Hex. Que no caso é o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. Foi pra Verum Hex. E o protagonista desse jogo dentro do jogo se chama, adivinha? Yozora. O nome que essa personagem falou pro Sora foi Yozora também. E o Sora olha pra ela confuso porque pra ele Yozora é só um personagem de videogame. Todo mundo anotando tudo e prestando atenção? Ótimo! Sem telefones durante a aula! Yozora também está presente em Remind, a expansão de Kingdom Hearts 3. Sora encontra com ele, ele mesmo afirma que não devia ter o visual que ele tem naquele momento. Ele teleporta você para uma cidade e ele fala que acidentalmente parou ali. Sora e ele lutam e depois tem uma cutscene com ele acordando em um carro. Ok, antes da gente seguir pra Melody of Memory, vamos parar aqui e discutir um outro jogo que é o... tá no título, como eu disse antes. É Final Fantasy Versus 13. Final Fantasy 13 foi anunciado junto a uma subsérie de Final Fantasy, chamada Fábula Nova Crystallis, ou Novo Conto dos Cristais, em latim. 13 seria o que começaria essa coisa, e os outros pegariam alguns de seus temas, elementos de lore, coisa do tipo. Mas cada um ainda assim teria seu próprio estilo e foco, além de uma atmosfera diferente entre eles. Seriam jogos completamente diferentes, mas ainda dentro do mesmo conceito, se isso faz algum sentido. Um dos jogos anunciados foi chamado Final Fantasy Versus 13, ou 13 Versus se você preferir, que foi dirigido por Tetsuya Nomura, diretor de Kingdom Hearts. Obviamente ia ser produzido pela Square Enix, que é a que faz Kingdom Hearts e Final Fantasy. O hype pra Versus 13 era gigantesco, os gráficos pra época aparentavam insanos, e a atmosfera era diferente do que Final Fantasy mostrava até aquele momento. Final Fantasy nunca foi exatamente sombrio. Acho que a forma mais fácil de explicar é agridoce. O final sempre é uma coisa meio melancólica, e o caminho até ele é repleto de cenas felizes, mas com a mesma quantidade de cenas tristes. A história é bem balanceada nisso. Em geral, isso me passa a vibe de melancólico. Tetsuya Nomura, além de Kingdom Hearts, era conhecido por dirigir o filme de Final Fantasy VII, Advent Children, e agora por dirigir o remake também. E eu vou dizer, como um fã de Final Fantasy VII, que esse homem mudou pra sempre Final Fantasy VII. No filme, ele mudou a atmosfera e a vibe em geral, adicionando um elemento de legal. E eu digo legal no sentido de cool mesmo. Tem um cara que pode materializar um casaco feito de sombras e pode criar monstros de sombras também. Um certo personagem sempre aparece com um pano no rosto por nenhum motivo. Os personagens viraram super-humanos, conseguem correr nas paredes e tudo mais. Ele solidificou a rivalidade entre Sephiroth e Cloud, coisa do tipo. A personalidade do Cloud também mudou. Ele sempre foi um cara mais sarcástico e engraçado no original, mas agora ele virou pra sempre um sad boy que é badass. O que combina com a estética do filme, que tem uma paleta de cores bem cinza. A melancolia de Final Fantasy existe agora porque nosso protagonista tá perpetuamente triste e fala meio que no monotone. E as partes mais leves agora são cenas mais legaizonas. Eu fico incomodado com tudo isso justamente por 7 ser um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Mas esse é um estilo Nomura, e eu acho legal que ele tem essa vibe própria. E essa era a vibe que ele ia dar pro Versus 13. O jogo ia ser mais pesado e mais sombrio. Noctis, o protagonista, parece a absoluta definição de edgy nos trailers. Os trailers também sempre se passam de noite. E essa estética dele, essa mistura de mundo contemporâneo com fantasia, que ajuda um pouco mais a passar essa sensação de seriedade, é muito maneira. E o que sabíamos da história também parecia muito maneiro. O protagonista, como eu disse, era esse cara chamado Noctis, diga oi, e o resto do elenco era composto pelos amigos do Noctis, Gladiolus, Ignis e Prompto. Tinha também uma personagem feminina chamada Stella, que teria um relacionamento interessante com Noctis. E o design de todo mundo era legal pra caramba, e tudo nesse jogo parecia legal pra caramba. Mas além de tudo isso, era o que o Nomura queria fazer. Todos os projetos grandes do Nomura até agora foram limitados pelo fato de pertencerem a alguma
uma outra coisa. Você já deve ter notado com nada a ver com Disney é essa história que eu contei até aqui, mas eles têm que continuar aparecendo em todos os jogos, por mais que a relevância deles pro enredo seja mínima no momento. E a outra coisa que ele fez, Final Fantasy VII, os personagens utilizados não eram criação dele. Tanto que ele mudou o Cloud, como eu disse. Aquele mundo, aquela história, ele tentou mudar para ser mais a cara dele, mas não eram dele, por assim dizer. Tetsuya Nomura precisa da liberdade criativa total dele, e mesmo que o Versus 13 fosse, de certa forma, um derivado do 13, seria uma coisa própria. Personagens originais, atmosfera própria, tudo seguindo a visão do Nomura. Ele estava fazendo o projeto que ele queria, e aí ele foi retirado do projeto que ele queria. Na E3 2013, recebemos o anúncio de que Final Fantasy Versus 13, meu Deus do céu, agora se chamaria Final Fantasy XV, e tivemos um trailer junto com o anúncio. Um trailer bem diferente do que era anteriormente, com bastante prevalência da luz do sol. Olhando pro nome de alguns personagens, tipo Stella, que significa estrela, e Noctis, que significa noite, e com o nome todo deles sendo Noctis Lucis Calum, que significa tipo luz do céu noturno, alguma coisa do tipo. Noite é uma coisa prevalente nesse jogo. Depois de anos de silêncio, lembrando que o jogo foi anunciado em 2006, temos um trailer que se passa durante o dia, nesse jogo cujo tema é noite. Considerando o enredo do 15 que ganhamos hoje em dia, onde a noite fica cada vez mais prevalente quanto mais você avança no enredo, talvez esse fosse o caso aqui. Mas ainda assim foi um pouco estranho. Esse trailer parecia bem mais leve e bem menos sombrio que os anteriores. E em geral não parecia mais uma visão exclusivamente do Nomura. Porque não era! É aqui que somos apresentados a um novo personagem nessa história. Hajime Tabata. Tabata, ou Tabata, eu vou alternar a pronúncia, porque eu sou desses, foi jogado na produção mais ou menos na época da troca de nomes e de console, porque foi do PlayStation 3 pro PlayStation 4. E Xbox One. Começou como um produtor, mas eventualmente virou co-diretor e eventualmente diretor solo, porque o Nomura foi retirado da produção do 15 e colocado como diretor de Final Fantasy VII Remake. Ou seja, o jogo que era do Nomura, agora é do Tabata. E com isso, muito da vibe e do estilo do jogo, que já eram diferentes do que anteriormente, seja por envolvimento dele ou não, não sei, agora mudaram por completo. Depois do Tetsuya fucking Nomura ser tirado da produção, o jogo sofreu mudanças no enredo até chegar no produto final. A primeira e principal é que Stella foi completamente removida do jogo. No seu lugar, foi adicionada uma outra personagem, Luna Freya. Entendeu? Luna, Lua, nice. Luna, aparentemente, é completamente diferente da Stella. Enquanto a Stella seria quase que uma figura antagônica, de certa forma, pelo que os trailers mostravam, Luna é uma waifu. Ela é o par romântico do Noctis e é isso. A segunda é a aparente mudança de personalidade do Noctis. E com isso, a mudança de personalidade do jogo. Ele não é mais esse cara mega edgy e com uma cara de Ele agora tem um lado bem mais doce e mais de boas. Isso porque como o jogo é bem mundo aberto e te incentiva a não sair de noite, você passa o jogo inteiro andando de um lado pro outro com sua boy band. E de noite só meio que relaxando com eles em hotéis ou acampamentos. O tema do jogo agora é amizade. E com isso, o Noctis não pode manter essa ideia de eu sou muito, muito legal e muito, muito triste, já que ele passa 90% do jogo totalmente de boa, viajando com os brothers. E aí, mais perto do final, o jogo vira um dos Final Fantasy mais darks e melancólicos, chegando perto desses dois aqui. É totalmente dissonante do resto do tom do jogo, e não de uma forma boa, do tipo, oh meu Deus, tô tão chocado, choque faz boas histórias, com toda certeza. Não, é mais tipo um... Isso não combina. Mesmo falando antes que Final Fantasy é essa mistura de feliz com triste, isso não combina nesse caso. Eu não culpo o Tabata por nada disso, e você também não devia. Ele foi jogado nessa produção e colocado como diretor solo aparentemente contra a vontade dele. A Square só meio que quis fazer isso. Ela deu esse projeto completamente autoral pra ele, e o que ele teve que fazer é pegar a visão desse cara e continuar ela. Mas ele não é o Nomura, ele é uma pessoa própria. Ele não conseguiria fazer justiça ao que o Nomura pretendia. Ele tem a própria forma de pensar, então claro que o jogo seria diferente. Então o que temos é ele provavelmente tentando contar a história que o Nomura criou, mas da própria maneira, e com isso temos uma bagunça de tons. Não estou dizendo que o 15 é ruim, longe disso, eu acho o jogo bem bom ainda assim, o que é absolutamente impressionante, porque já é um choque esse jogo existir. Mesmo que o enredo não seja dos melhores, esses 4 são fantásticos, e como a gente passa a maior parte do tempo com eles, a experiência é positiva no fim das contas. Oh, eu tô vendo uma mão levantada. Você aí atrás, tem alguma pergunta? O que isso tem a ver com Kingdom Hearts? Cara, me empresta um pouco da sua puberdade? Bom, o que isso tem a ver? Sabe essa cutscene do final de Remind com o Yozora num carro? Isso é um trailer de Final Fantasy Versus 13. E eu não tô falando tipo, os dois são meio parecidos. Não. Tô falando tipo,
é a mesma coisa. De início eu achei que isso significava que o Nomura ia tentar colocar um pouco da visão do que ele tinha planejado para Versus 13 nos próximos Kingdom Hearts. Em Kingdom Hearts, como eu falei antes, você visita mundos de filmes da Disney, e muitas vezes o enredo deles é recontado de forma resumida. Quanto à cidade onde Yozora tá, antes a gente achava que era a cidade de The World Ends With You, outro jogo da Square que o Kojima estava envolvido. Kojima? Outro jogo da Square que o Taba... Porra! Outro jogo da Square que o Nomura estava envolvido. Eu odeio o nome japonês! Aí com isso, a teoria era que a gente começaria a visitar mundo de jogos da Square também. E um desses mundos seria Final Fantasy Versus 13. Agora recontado da forma que o Nomura planejava, mesmo que de maneira resumida. Mas não é isso. E o próprio Tetsuya fucking Nomura confirmou que não é isso. E se você tiver anotado, já deve ter percebido que não é isso. Então vamos logo pra Melody of Memory, para que eu possa explicar de uma vez o que tá acontecendo. A Kairi tá numa máquina que checa as memórias dela para poder descobrir onde Sora foi. Faz sentido dentro do contexto, acredita em mim. E ela acaba descobrindo que ele tá numa cidade. Aí a fada madrinha aparece, lembrando que Disney, e teletransporta ela e não Sasuke pro quase purgatório, onde eles encontram com a estrela sem nome. Sabe, essa pessoa cuja identidade e nome foram roubados e dados pra outro indivíduo. Alguém que existia no passado, mas agora não existe mais. E essa estrela é Stella! Essa estrela é Estrela! E o Yozora, aquela pessoa que ela se importa tanto, mas que mudou do nada e agora é um indivíduo completamente diferente? Noctis! Talvez uma versão mais fiel à ideia original do Noctis. E a cidade que o Yozora tá naquele momento, que só meio que levaram ele pra lá? E agora temos um nome pra ela. Não é um mundo de The World Ends With You, nem nada do tipo. Não. Ela tem realmente um nome. Quadratum. Sabe? Tipo... sutileza. E isso fica mais escrachado ainda quando descobrimos que Quadratum não está dentro do universo de Kingdom Hearts. Ela é parte de um novo conceito chamado de irrealidade. Pelo menos eu acho, essa parte é um pouco mais teoria. Essencialmente, Verum Hex, o jogo dentro do mundo de Toy Story que apresentou Yozora e possivelmente a Stella, é realmente Final Fantasy Versus 13, mas dentro do universo de Kingdom Hearts, como um videogame ficcional. E aí esse jogo possivelmente foi cancelado ou alterado. Por isso a Stella está no purgatório e o Yozora tá diferente. Como eu disse, essa parte inteira aqui de irrealidade é um pouco mais teoria. O conceito de irrealidade existe agora dentro de Kingdom Hearts, mas a gente não tem 100% de certeza do que isso significa. Eu acho que é uma forma do Nomura só deixar muito na cara que ele está falando de jogos dentro de jogos agora. Nomura tá usando Kingdom Hearts para falar sobre o cancelamento de Versus 13. Eu não sei qual é a reação da Square Enix a tudo isso, até porque é impossível saber tudo o que estava acontecendo por trás das cenas durante a produção dessa coisa. Seja como for, o Nomura é insano por fazer uma coisa tão meta e tão maneira. O jogo dele foi cancelado, então ele decidiu fazer um jogo sobre como o jogo dele foi cancelado. Eu nunca estive tão interessado no enredo dos próximos Kingdom Hearts quanto eu tô agora. Essa franquia não é mais pra mim só uma história ficcional. É agora também uma forma de ver a opinião do diretor quanto a esse caso. Eu tenho problemas com as obras do Nomura, mas eu queria muito ter visto o que ele planejava fazer em Versus 13. E pelo que eu tô vendo, ele também. No momento, dentro da história, Riku tá indo pra Quadratum. Ou seja, vamos ver mais da Square. Literalmente Square, mas na forma de uma cidade. E essa ideia inteira de realidade levanta questões quanto ao que a realidade é em um jogo crossover com tantos personagens ficcionais. Eu trouxe a ideia de ser ficção dentro da ficção, mas eu não tenho 100% de certeza se é isso. Poderia irrealidade ser algo que nunca foi realmente criado, então? Essa franquia vai ficar muito louca agora pra quem liga pra essas coisas. E posso dizer que eu tô agora com os olhos vidrados na tela, esperando o anúncio do próximo jogo e de mais informações do que caralhos vai acontecer agora. E com isso eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e que agora estejam tão animados quanto eu pra saber o que o Nomura vai fazer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, eu tô animado. Enfim, muito obrigado por ter assistido, dispensados e até! Ok, eu sempre gosto de botar uma coisinha engraçada aqui no final desses vídeos, mas dessa vez eu quero falar de um outro evento do enredo de Melody of Memory, não relacionado a tudo isso que eu disse até agora. Então quem tiver interesse em saber como o Mickey Mouse é a pior criação da história da humanidade, veja os filmes novos de Star Wars. Vem comigo que eu vou explicar. Em Kingdom Hearts tem uma personagem chamada Aqua, que foi apresentada em Birth by Sleep. No final daquele jogo, ela fica presa dentro do mundo das trevas, que é um lugar nada legal e bem trevoso. Em 0.2, sim, tem um jogo chamado 0.2, o Mickey encontra ela lá, e portanto, descobre que ela tá presa naquele lugar. Mickey escapa do mundo das trevas, mas ela não. Isso acontece no final do primeiro Kingdom Hearts. Mickey Mouse só avisa pras pessoas que a Aqua, uma amiga querida dele, tá presa no mundo das trevas depois de 4
em jogos. Ou seja, ela precisou esperar até ele decidir parar de ser um filho da puta e decidir salvar ela. Corta pra Mallory, Rico decide ir pros escritórios da Square Enix, e aí o mestre Yen Sid, falando nisso, o nome dele é Yen Sid, avisa pro Mickey que o Rico foi pra lá. E a reação desse arrombado é: ah não! Meu namorado! Não! Temos que salvá-lo! Vamos parar tudo o que estamos fazendo e salvar o Sasuke! Você é o pior personagem que já existiu!